Antigo Testamento, Êxodo, parte 3. A aliança no Sinai. Oferta da aliança. No terceiro mês, depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes à minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: Eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: Vai ter com o povo, e santifica-o hoje e amanhã, que lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixarás ao redor limites ao povo, e lhe dirás: Guardai-vos de subir ao monte, ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado, ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo, e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida disse-lhes: Estai prontos para depois de amanhã. Não vos aproximeis de mulher alguma. Manifestação divina. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava, e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai, e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes, que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se, para que o Senhor não os fira. Moisés respondeu ao Senhor: O povo não poderia subir ao monte Sinai, pois vós no ordenaste expressamente, dizendo: Fixa limites ao redor do monte e declara-o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor, desce, subirás em seguida com Arão,
porém não ultrapassem os limites os sacerdotes e o povo ao subir junto do Senhor, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então ao povo e falou-lhe os 10 mandamentos. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: Não temais, porque é para vos provar que Deus veio, e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem, onde se encontrava Deus. Código da Aliança. Lei acerca dos altares. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirás aos israelitas: Vistes que vos falei do céu, não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando o cinzel sobre a pedra, a terás profanado. Não subirás ao meu altar por degraus, para que se não descubra a tua nudez. O direito dos escravos. Essas são as leis que exporás aos israelitas. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre sem pagar nada. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas se foi o seu senhor que lhe deu uma mulher, e esta deu à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do senhor, e ele partirá sozinho. Porém, se o escravo disser: Eu amo meu senhor,
minha mulher e meus filhos, não quero sair livre. Seu senhor o levará então diante de Deus e o fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta. Ele furará a orelha com uma sovela. Dessa sorte o escravo estará para sempre a seu serviço. Se um homem tiver vendido sua filha para ser escrava, ela não sairá em liberdade, nas mesmas condições que o escravo. Se desagradar ao seu senhor, que a havia destinado para si, ele a fará resgatar, mas não poderá vendê-la a estrangeiros depois de lhe ter sido infiel. Se a destinar a seu filho, a tratará segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher, não diminuirá nada à primeira, quanto à alimentação, aos vestidos e ao direito conjugal. Se lhe recusar uma destas 3 coisas, ela poderá partir livre, gratuitamente, sem pagar nada. Legislação criminal. Aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém, por maldade, armar ciladas para matar o seu próximo, o tirarás até mesmo do meu altar, para matá-lo. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Aquele que furtar um homem e o tiver vendido, ou se este for encontrado em suas mãos, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido de morte. Casuística criminal. Quando, em uma contenda entre 2 homens, um dos 2 ferir o outro com uma pedra ou com um punho sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido, se o outro se levantar e puder passear fora com seu bastão, mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Se um homem ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão, de modo que ele morra sob sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor. Se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher e que pagarão diante dos juízes. Mas se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se um homem, ferindo seu escravo ou sua escrava, atinge-lhe o olho e o faz perdê-lo, o deixará ir livre em compensação de seu olho. E se lhe deitar fora um dente, o deixará ir livre em compensação do dente. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas dos chifres, será apedrejado e não se comerá a sua carne, mas o dono do boi não será punido. Porém, se o boi era já acostumado a dar chifradas e o dono, tendo sido avisado, não vigiou, o boi será apedrejado, se matar um homem ou uma mulher, e seu dono também morrerá. Se, para resgatar sua vida, lhe for imposta uma quitação, ele deverá dar todo o preço que lhe tiver sido imposto. Se o boi ferir um filho ou uma filha, será aplicada a mesma lei. Mas se ferir um escravo ou uma escrava, se pagará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta, ou cavar uma sem cobri-la, e nela cair um boi ou um jumento, o proprietário da cisterna pagará uma indenização. Reembolsará em dinheiro o proprietário do animal morto, e este será seu. Se o boi de alguém der uma chifrada no boi de outro, e este vier a morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Repartirão igualmente o boi morto, mas se o boi era já acostumado a dar chifradas, seu dono, que não o vigiou, pagará boi por boi, e receberá o animal morto.
Se um homem furtar um boi ou um carneiro e o matar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Leis acerca da propriedade. Se o ladrão, surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já se tiver levantado, haverá homicídio. Ele fará restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Se o que ele roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Se um homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo de outro, compensará o dano com o melhor de seu campo e de sua vinha. Se um fogo se acender, alastrar-se pelos espinheiros e consumir o trigo enfeixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio pagará a indenização pelos danos. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus, para jurar que ele não pôs a mão sobre os bens do seu próximo. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá, esta é a coisa, o litígio entre as duas partes irá diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se um homem confiar à guarda de outro um boi, uma ovelha ou um animal qualquer, e este morrer, ou quebrar um membro, ou for roubado sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem do seu próximo. O proprietário aceitará esse juramento, sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunho e não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar a outro um animal e este quebrar um membro ou morrer na ausência do seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-lhe, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Leis morais e religiosas. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com um animal será morto. Aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses fora do Senhor será votado ao interdito. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se os prejudicardes, eles clamarão a mim, e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará, e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto de teu próximo, tu o devolverás a ele, antes do pôr do sol, porque é a única coberta, é a veste com que cobre sua nudez. Com que dormirá ele? Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoarás um príncipe de teu povo, não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos. Da mesma forma, farás com o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Ficará 7 dias com sua mãe, e no 8º dia tu entregarás a mim. Vós sereis para mim homens consagrados.
Não comereis carne de um animal dilacerado no campo, vós o jogareis aos cães. Legislação judicial. Não levantarás um boato falso, não darás tua mão ao perverso para levantar um falso testemunho, não seguirás o mau exemplo da multidão, não deporás no processo, metendo-te do lado da maioria de maneira a perverter a justiça. Não favorecerás tampouco o pobre em seu processo. Se encontrares o boi de teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, faze-os retornar a ele. Se vires o jumento de teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante, ajuda-o a descarregar. Não atentarás contra o direito do pobre em sua causa. Abstente de toda palavra mentirosa. Não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam aqueles que veem claro e perdem as causas justas. Não oprimirás o estrangeiro, pois conheceis o que sente o estrangeiro, vós que o fostes no Egito. Ano sabático. Durante 6 anos semearás a terra e recolherás o produto, mas no 7º ano a deixarás repousar. Os pobres de teu povo comerão seu produto, e os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olívão. Durante 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º descansarás, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e respirem o filho de tua escrava e o estrangeiro. Observareis tudo o que vos disse. Não pronunciareis o nome de outros deuses, que o seu nome não se ouça em tua boca. Leis acerca das festas religiosas. 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos ázimos. Durante 7 dias, no mês das espigas, como o fixei, comerás pães sem fermento. Foi nesse mês que saíste do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos, e a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. 3 vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor. Quando me sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado, e a gordura de minha festa não será guardada a noite toda até a manhã do dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos de tua terra. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Promessa de bênção. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença, e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Porque meu anjo marchará diante de ti, e te conduzirá entre os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus, que exterminarei. Não adorarás os seus deuses, não lhes prestarás culto, imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços as suas estelas. Prestarás culto ao Senhor teu Deus, que abençoará teu pão e tua água, e te preservarei da enfermidade. Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei diante de ti o meu terror, e semearei o pânico em todos os povos entre os quais chegares, e porei todos os teus inimigos em fuga diante de ti. Mandarei vespas diante de ti, que expulsarão para longe de tua face os heveus, os cananeus, os heteus.
Não os expulsarei em um só ano, para que a terra não se torne um deserto e se multipliquem contra ti as feras do campo. Eu os expulsarei progressivamente diante de ti, até que te tenhas multiplicado bastante para ocupar o país. Os limites que te fixei vão do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei em tuas mãos os habitantes dessa terra, e os expulsarei de diante de ti. Não farás aliança nem com eles, nem com os seus deuses. Eles não residirão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, e para que, prestando um culto aos seus deuses, não sejas preso no laço. Conclusão da aliança. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para colocá-lo em bacias e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel. Sob seus pés havia como lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: sobe para mim ao monte. Ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para sua instrução. Moisés levantou-se com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Tendes convosco Arão e Hur. Se alguém tiver um litígio, se dirigirá a eles. Moisés subiu ao monte. A nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha o aspecto de um fogo consumidor sobre o cume do monte. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Prescrições litúrgicas. As ofertas. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferenda de todo homem que a fizer de bom coração. Eis o que aceitareis à guisa de oferta: ouro, prata, cobre, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríferos, pedras de ônix e outras pedras, para os cabochões do efode e do peitoral. Eles me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário, exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. A Arca da Aliança. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro, e farás por fora, em volta dela, uma bordadura de ouro.
Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixadas dos lados da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais nas argolas, delas não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sob a arca, e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio 2 querubins que estão sob a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. A mesa dos pães. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro, e farás em volta dela uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente ao redor. Farás para essa mesa 4 argolas de ouro, que fixarás nos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Farás de madeira de acácia, varais revestidos de ouro, que servirão para o transporte da mesa. Farás de ouro puro os seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porás sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. O candelabro. Farás um candelabro de ouro puro, e o farás de ouro batido, com seu pedestal e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. No outro haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante, para os 6 braços do candelabro. No próprio candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os 2 primeiros braços do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos, e assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Esses botões e esses braços formarão um todo com o candelabro, tudo formando uma só peça de ouro puro batido. Farás 7 lâmpadas, que serão colocadas em cima, de maneira a alumiar a frente do candelabro. Seus espevitadores e seus cinzeiros serão de ouro puro. Será empregado um talento de ouro puro para confeccionar o candelabro e seus acessórios. Cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. O tabernáculo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra, e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina, que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina que remata o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina e 50 para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro,
com os quais juntarás as duas cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de peles de cabra, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 côvados, e sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas, e 6 de outra parte, estando a sexta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das duas cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze, que introduzirás nos laços, e ajuntarás assim à tenda, de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão o excedente de comprimento, o que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo, e o côvado excedente dos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional ao sul. Porás sob essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sob cada tábua para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo, na primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, 8 tábuas, com seu suporte de prata em número de 16, 2 sob cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado, e 5 para as tábuas que estão do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas, e lhes porás argolas de ouro, por onde passarão as travessas, que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo, segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tu o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo do santo dos santos. É no santo dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Porás a mesa diante do véu e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, artisticamente bordado, e farás para suspender ali esse véu 5 colunas de acácia, recobertas de ouro, munidas de colchete de ouro, e para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze.